Prezados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos ensina que a salvação que vem de Deus está perto de nós, que o Senhor está perto da pessoa que o invoca, como nós rezamos no Salmo. E por isso é preciso que correspondamos à proximidade de Deus, que quer salvar a todos, independentemente da hora, mas Ele quer salvar a todos, e chama a todos, e deseja que todos se despertem para o chamado da salvação. Vejam, por exemplo, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías. O profeta fala ao povo que estava voltando do exílio, que voltem não só para a sua terra, que não só se preocupem com a sua vida material, sua vida estável materialmente falando, mas o profeta convida o povo a uma conversão sincera, a um voltar-se para Deus. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Meus irmãos, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos procura a cada instante, o Senhor nos convida a buscar a nossa santificação. Porém, há momentos na vida em que nós correspondemos ou nós buscamos o Senhor apenas por uma segunda intenção. Buscamos o Senhor somente quando nós precisamos de algo, somente numa circunstância pontual da nossa vida. Quantos que buscam o Senhor somente no momento da doença, no momento da provação, no momento do desemprego? Quantas vezes nós esperamos um momento ou uma situação para buscar o Senhor? Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto Ele está perto. E há aqueles que fogem do Senhor, que se recusam a buscar o Senhor, porque estão tão ocupados com outras coisas, estão tão assoberbados de outras coisas, estão tão tomados por outras coisas, que são indiferentes ao Senhor. E o Senhor passa por nós e nós não o percebemos. O Senhor passa por nós e nós somos indiferentes a Ele, porque estamos muito preocupados com outras coisas. E por isso o profeta Isaías nos chama a atenção. Buscai o Senhor sempre. Buscai o Senhor enquanto hoje Ele ainda pode ser encontrado. Invocai o nome do Senhor hoje enquanto Ele ainda pode ser ouvido, enquanto Ele ainda está perto. Porque os caminhos do Senhor não são como os vossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são como os vossos pensamentos. Um dos pensamentos que nós temos, muito diferente do Senhor, é esse. Amanhã eu faço. Amanhã eu corrijo. Amanhã eu conserto. Amanhã eu resolvo. Amanhã. Para o Senhor não existe amanhã. Para o Senhor existe hoje. Portanto, nem sempre o amanhã existirá. O amanhã não existe. Existe amanhã? Não sei. Pode ser que para alguns de nós não exista amanhã. Existe hoje. Hoje existe. Ontem já existiu, não existe mais. Amanhã não sabemos se existirá. Portanto, existe hoje. E o profeta diz: os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são diferentes dos vossos. Por isso, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado hoje. Invocai o seu nome enquanto Ele pode ser ouvido hoje, enquanto Ele está perto hoje. E aí nós vamos para o Evangelho e nós vemos o Senhor representado naquele patrão que chama empregados para a sua vinha em diversas horas do dia.
Chamou alguns de madrugada, outros pelo início da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, e outros ainda que estavam lá desocupados, quando o patrão, o administrador, já ia para fazer o acerto com os empregados, e percebeu que ainda havia ali, às 5 da tarde, 1 hora antes praticamente de terminar o dia, a diária, ele ainda percebeu que havia alguns desocupados. E o Senhor então chamou também, e a todos ele pagou uma diária, 1 moeda de prata. Meus irmãos, essa parábola do Evangelho é muito bonita, porque ela nos mostra o que é a salvação. A salvação vem de Deus. A salvação é um convite de Deus para estar com Ele, para servi-lo. Portanto, a graça, a recompensa, não está no que nós vamos receber no futuro. Essa moeda de prata que é paga a todos igualmente, aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora e aqueles que foram contratados na última hora, o que significa? É a vida eterna, é a salvação que vem de Deus. E a salvação independe da hora em que nós a encontramos, em que nós a acolhemos, porque a salvação, ela vem de Deus. Portanto, não importa a hora, mas importa o que nós recebemos como recompensa de Deus, que é a vida eterna. Mas existe algo além. Talvez nós poderíamos então dizer, bom, se a vida eterna, se a moeda se o Senhor paga igualmente a todos, por que eu vou começar a trabalhar ainda de madrugada? Vou deixar para trabalhar às 5 da tarde. Vou ser esperto. Começo às 5 e vou ganhar a mesma coisa. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Por isso, cuidado. Cuidado, porque o Senhor passa por nós e nos chama para a sua vinha. Mas nós não sabemos se teremos a oportunidade novamente. Pode ser que o Senhor nos chame e que hoje seja a última vez que o Senhor está passando. Nós não sabemos, mas pode ser que seja a última vez que o Senhor esteja passando e nos chame, venham para a minha vinha. Se nós soubéssemos que nós teríamos ainda outras horas, que o Senhor passaria às 9, ao meio-dia, às 15, às 17, mas nós não sabemos. Pois talvez a essa hora seja a última vez que o Senhor vai passar. Portanto, a recompensa está não no que nós vamos receber, mas a recompensa está em ser chamado pelo Senhor. Só o fato de ter sido contratado já é a recompensa, porque eles estavam desocupados, desempregados, sem emprego, sem ocupação. E só o fato de ter sido contratado já é uma graça. Só o fato do Senhor nos chamar, nos convocar, já é uma graça. E muito mais ainda a recompensa que Ele nos dará pela fidelidade, pela constância, pela perseverança que nós tivermos diante do chamado que Ele nos faz. Por isso, meus irmãos, há aqueles que foram chamados ainda na infância, que desde a infância procuram observar os mandamentos, que desde a infância procura viver uma vida de fé na igreja, que viveu a sua adolescência, a sua juventude, casou-se na igreja e vive com a sua família até hoje. Há aqueles que foram chamados por primeiro, e esses já têm a alegria de ter sido chamado, de ter sido convocado. Mas também há aqueles que ainda não foram chamados, ou que talvez não se despertaram ao chamado do Senhor. Procurai o Senhor então enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Buscai o Senhor enquanto Ele ainda pode ser achado. Invocai o seu nome enquanto Ele ainda está perto. E quando Ele passar e chamar, que possamos dizer sim. Portanto, a graça de quem foi chamado desde o início por primeiro,
mas também a graça daqueles que ainda tiveram a oportunidade de serem chamados na última hora e também corresponderem a este chamado do Senhor. A todos o Senhor dará uma moeda de prata, a mesma recompensa a todos, que é a vida eterna. Por isso que quando o Senhor diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, não é que o Senhor vai pegar quem está lá no último lugar e vai colocar aqui no primeiro. Ou quem está aqui no primeiro vai pedir, vai lá para o último. Não é isso. É que o Senhor vai dar a todos a mesma recompensa, a vida eterna. E portanto, então, a vida eterna será dada a todos igualmente. Não há quantidade de vida eterna, não há lugar na vida eterna. A vida eterna é a realidade plena. E portanto, na vida eterna não haverá último nem primeiro nem último. Quem já está na plenitude da vida eterna, quem já está no céu, participa dessa alegria que um dia também nós haveremos de participar, mas a alegria será a mesma, porque no céu não tem tempo, é eternidade, e na eternidade não tem tempo, portanto não há tempo. Quem está mais tempo no céu, quem estará menos tempo no céu, não existirá isso. O céu é eternidade, é atemporal, é sem tempo. Mas aqui na terra há tempo. Portanto, aqui na terra, sim, há aqueles que serão despertados na primeira hora e que já terão a alegria de poder estar com o Senhor. Nós que estamos aqui, por exemplo, nós fomos chamados pelo Senhor, convocados, porque a celebração da Eucaristia é uma convocação, que cada um de nós respondemos. Muitos foram chamados, nós estamos aqui porque correspondemos a essa convocação de Deus. Nós também fomos convocados por Ele. Alguns já foram convocados às 7 da manhã e já estiveram aqui hoje. Outros às 9, agora vocês às 11. Outros serão às 4 da tarde, outros ainda às 18 horas e ainda às 20 horas. Só aqui na matriz. E a todos os convocados de todas as horas, o Senhor quer dar esta moeda de prata. A todos o Senhor quer oferecer a salvação, que vem por meio da sua palavra, que vem por meio da Eucaristia. Mas nós já somos felizes, porque o Senhor nos convocou para as 11 e nós aqui estivemos. Não sabemos se os que serão chamados nas outras horas terão oportunidade. Não sabemos se os que virão às 4, todos eles terão essa oportunidade. Mas se eles também procuram corresponder a cada domingo, mesmo que hoje não seja o último domingo, que o último domingo já foi domingo passado, ainda assim eles receberão a mesma recompensa, a vida eterna. Portanto, o Senhor quer conceder a vida eterna a todos nós. O Senhor quer dar a todos nós a salvação. Felizes são aqueles que o procuram enquanto ele pode ser encontrado. Felizes são aqueles que o invocam enquanto ele ainda está perto. Felizes são aqueles que, ao ver o Senhor passar e chamar, correspondem prontamente a estar com o Senhor, porque nós não sabemos se será a última vez que o Senhor está passando, mas uma certeza nós temos, que independentemente da hora, Ele nos dará a mesma recompensa, a vida eterna. Assim seja. Amém.